Como eu disse ontem, a gente ia falar sobre maldições geradas por falta de perdão. Esse tipo de maldição, ela já faz parte do leque das maldições hereditárias. Porque uma pessoa que ela é aprisionada na falta de perdão, se ela for olhar para a família dela, provavelmente muitos dentro da família dela são pessoas que têm dificuldade de perdoar. Isso demanda de várias situações. Orgulho é um exemplo. Tem famílias que elas vêm de linhagem real, pertence a uma linhagem, de uma linhagem real, descendente da realeza de Portugal, da realeza da Itália. Um exemplo. Geralmente, essas pessoas que vêm dessas linhagens, elas são muito orgulhosas. E por elas carregarem esse orgulho, elas têm dificuldade no perdão. Elas não se submetem a tirar a capa do orgulho para poder perdoar pessoas ou até mesmo pedir perdão pelos erros dela. Então, a maldição de falta de perdão, ela também está presente na linhagem de uma pessoa, na família de uma pessoa. Provavelmente, se uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, os seus pais também têm essa dificuldade em algum momento. Os avós, a mesma coisa e assim por diante. Mas antes de eu entrar nesse assunto mais a fundo, uma coisa que eu queria passar para vocês é a maldição, a palavra maldição, ela tem várias raízes. E uma das raízes da palavra maldição é a palavra hebraica arar. E o que significa essa palavra? Ela significa estar preso, aprisionado, acorrentado, por baixo. E quando a gente vai ler Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante, ali, por não cumprir os mandamentos, o Senhor diz, maldito será na terra, maldito será no campo. Quando Jesus está dizendo isso ali, quando Deus está dizendo isso, ele está dizendo justamente isso. Você ficará aprisionado no campo, você ficará aprisionado na cidade, você não prosperará porque você vai estar aprisionado. Os teus celeiros não prosperarão porque você vai estar aprisionado. Então, a maldição, ela é isso. A maldição, ela é uma prisão espiritual na vida de uma pessoa. Por isso que uma pessoa que tem sintomas de maldição, ela não consegue romper em determinadas áreas da vida. Ela não consegue quebrar algumas coisas na vida dela, porque ela está realmente aprisionada. E se ela não identifica isso, ela pode viver a vida inteira dela dentro de uma igreja. Ela pode ser líder dentro da igreja, ela pode ser um pastor dentro da igreja, sabe? Mas determinadas situações na vida dela não vão cumprir, porque ela ainda está aprisionada em maldições. Um exemplo de uma maldição hereditária e de um espírito de morte que às vezes acompanha, que é os chamados espíritos familiares, e são esses espíritos familiares que zelam para que as maldições se cumpram. Um irmão, ele era muito temente a Deus, ele fluía nos dons, fluía na unção, porém ele era só um obreiro na igreja. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, o pastor dele disse que ele seria ungido a pastor. E ele ficou muito feliz com isso e era um homem de Deus, é um homem de Deus até hoje, porque ele está bem. Mas quando ele recebeu o óleo da unção, no outro dia, o espírito de morte veio cobrar ele, veio cobrar a vida dele, porque havia uma maldição familiar na geração, na descendência, nos antepassados dele, que perseguia ele. E assim, o espírito familiar que zelava por essa maldição, ele deixava ele crescer, ele deixava ele na igreja, ele deixava ele pregar, ele deixava ele ser usado. Porém, quando veio a unção pastoral sobre a vida dele, o espírito quis ceifar a vida dele, porque não, aqui não. Você não pode ser isso. Aqui você vai me dar problema. Aí foi preciso ir alguns pastores na casa desse pastor
orar com ele, fazer algumas renúncias e tirar ele dessa prisão. E aí sim ele pôde prosperar e crescer. Então, vocês já viram aquelas coleiras de cachorro que você aperta o botãozinho e o cachorro vai até onde ele quiser? Sabe aquelas correntes? É uma corrente de cachorro que você aperta e ela vai esticando. O cachorro vai indo, vai indo. Quando você aperta ela de volta, ela começa a puxar o cachorro de volta sozinho. A maldição, ela equivale a isso. É como se o espírito familiar que zela por aquela maldição fosse dando corda para a pessoa, fosse dando corda, fosse deixando ela crescer, fosse deixando ela romper, vai deixando ela abrir uma empresa, vai deixando ela fazer isso, fazer aquilo, e sem problema nenhum. Mas quando ele vê que a pessoa está rompendo demais, ele aperta o botãozinho daquela corrente, então vai puxando a pessoa de trás, puxando para ele de volta, porque a pessoa está aprisionada nele. Então, toda maldição, seja qual linha que ela siga, seja hereditária, e as demais que vêm da hereditária, ela é uma prisão na vida da pessoa. Ela não vai deixar a pessoa crescer, ela não vai deixar a pessoa romper. Um outro, antes de eu entrar naquilo que a gente vai tratar daqui a pouco, um outro resquício de maldição hereditária é quando a pessoa ela não consegue se submeter a ninguém. Ela não consegue se pôr por baixo de ninguém, nem na escola, nem no trabalho, nem em casa, em lugar nenhum. Ela carrega um empoderamento que não vem de Deus. Ela carrega algo, ela geralmente é uma pessoa esquentada, é uma pessoa muito estressada. É lógico que existem situações e situações. Quando eu digo que é uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito esquentada, que por qualquer motivo arruma confusão, eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas existem sintomas de maldição em algumas pessoas que são assim. Geralmente, as pessoas que carregam isso, elas são ao extremo. É demais. Qualquer mínimo de coisa já faz a pessoa criar um furacão. E se ela for olhar para a família dela, é uma frase que dizem muito: nossa, você viu fulano? Igualzinho a mãe dele. Você viu ciclano? O temperamento dele é igualzinho do pai. Isso também já são sintomas de maldição. Eu, antes de eu vir para a Reino da Palavra, eu ainda carregava isso comigo. Eu era muito esquentado, eu era muito estourado. Eu não pensava duas vezes antes de querer brigar com alguém, porque eu era o extremo. Eu era muito nervoso, muito estourado. E aí, quando eu identifiquei isso, o pastor Bruno também foi um dos que identificou isso em mim. Eu renunciei isso. Tanto é que tem gente que hoje conversa comigo e fala: não é possível que você é o mesmo Mateus de 6 anos atrás. Porque eu era desse jeito. Eu cheguei num ponto, já era líder de louvor, ministro de louvor numa das igrejas que eu fiz parte. E teve um dia que eu fiquei endemoniado dentro de uma quadra. Por causa desse espírito de ira que eu carregava. Então eu ficava virado muito fácil. E aí, por uma palavra que o menino na quadra falou, precisou de 5 pessoas me segurar, porque na hora eu perdi o controle e fui para cima do rapaz dentro da quadra. E aí precisou alguém me tirar do chão para eu poder voltar em mim mesmo. Anos depois, eu fui entender que aquilo que tinha acontecido comigo era resquício de maldição, de ira, de raiva, que isso foi quebrado na minha vida também, graças a Deus. Agora, como eu estou falando tudo isso porque tudo isso demanda de maldição hereditária, sabe? A maldição, como eu disse, a maldição hereditária é só a mãe das outras maldições. Agora eu quero falar sobre, como eu disse ontem, sobre a maldição por falta de perdão. Talvez uma das maldições mais pesadas que exista seja a maldição por falta de perdão.
Mas por que ela é tão pesada assim? Porque ela é uma das maldições que ela é na alma. Ela fere a alma e a ferida da alma vai ser exposta no corpo físico. A Bíblia vai falar lá em Mateus 6,12. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui é a oração do Pai Nosso. E a Bíblia fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que Jesus está orando, está falando isso dentro do Pai Nosso. E aí lá no versículo 14 e 15 do capítulo 6, fala assim: pois, se perdoarmos aos homens suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens tão pouco, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu já peguei situações de pessoas que não conseguiam perdoar outras pessoas, de as pessoas chegarem a ficarem cancerígenas por causa da falta de perdão. E o câncer, ele é o reflexo de uma ferida na alma. Ele é o reflexo de uma falta de perdão, de algo que a pessoa guardou dentro dela e ela não consegue liberar. Uma vez a gente foi orar por uma mulher e essa mulher ela carregava 5 nódulos no intestino e ela ia para a mesa de cirurgia no outro dia. Aí eu, orando por ela, o Espírito Santo me direcionou para perguntar a ela se ela precisava liberar perdão para alguém. E aí eu perguntei para ela, falei, você precisa? Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa liberar? Ela disse, pastor, eu nunca consegui liberar perdão para minha mãe. E aí a gente fez uma oração com ela liberando o perdão para a mãe dela. E a mãe dela já tinha morrido, mas mesmo assim, a gente fez a oração. Ela orou, ela se colocou na posição de liberar perdão à mãe dela. Ela não foi curada 100% dos cânceres, mas quando ela foi para a mesa de cirurgia, dos 5 cânceres que ela tinha, dos 5 nódulos que ela tinha no intestino, quando o médico olhou, só tinha 2. 3 havia sumido. Isso de um dia para o outro, quando a gente orou. E aí a gente entendeu, e depois eu conversei com ela, falei, Deus deixou 2 ainda para poder provar para você que Ele é Deus. Então ele curou 3 dela quando ela liberou o perdão. Havia um povo na antiguidade, no famoso período das trevas que a gente conhece, que é o período medieval. Esse povo, quando eles entravam em cidades para conquistar aldeias, territórios, eles matavam todas as pessoas de uma família e deixavam uma única pessoa viva. Essa pessoa que eles deixavam viva, eles vinham com um corpo daqueles que eles haviam matado e amarravam esse corpo no corpo da viva, como se fosse uma mochila nas costas da pessoa. Amarrava o defunto ali de uma maneira que a pessoa que estava viva não pudesse soltar. Aquela pessoa ia passando os dias, o corpo ia entrando em estado de decomposição. E aí os vermes que estavam comendo aquele corpo morto começavam a comer o corpo da pessoa que estava viva também. E a pessoa entrava também num estado de morto-vivo, vamos pôr assim. Porque os vermes começavam a comer da carne viva também. A falta de perdão, ela equivale a isso. Quando a gente não libera perdão para alguém, eu estou carregando aquela pessoa que eu não consegui perdoar nas minhas costas. E aí é um peso morto que eu estou carregando. E aí eu não consigo romper em determinadas áreas. Eu atraio enfermidade para minha vida, eu atraio enfermidade para o meu corpo, eu atraio enfermidade para minha mente, eu atraio enfermidade para todas as áreas da minha vida quando eu não consigo liberar perdão para alguém. E você vê que a Bíblia é bem clara quando Jesus diz: pois se perdoares aos homens, eu também vos perdoarei. Mas se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoarei. Primeira coisa,
Tem gente que diz assim, eu não senti de liberar perdão. Quando eu sentir de liberar perdão, eu vou liberar perdão. Quando eu sentir de perdoar fulano, ciclano, Bertrano, aí sim, aí eu libero perdão. E aí nunca consegue liberar perdão porque nunca sente de liberar perdão. Enquanto isso, ela está vivendo uma vida de ansiedade, uma vida de medo, uma vida de preocupação, uma vida de doenças, porque não libera pessoa. Quando eu libero perdão, eu estou liberando a minha vida e estou liberando a vida da pessoa que eu não conseguia perdoar. Porque enquanto eu não estou rompendo, a pessoa que eu não liberei também não está rompendo. Enquanto eu não estou crescendo, porque eu não consegui liberar perdão, a pessoa que eu não liberei perdão também não está crescendo, também não está rompendo. E uma palavra simples, às vezes, dizer, Senhor, eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para ciclano. Talvez apenas uma ação nossa de se liberar perdão já vai fazer com que portas que estavam fechadas na nossa vida se abram. Portas que estavam há muito tempo fechadas na nossa vida se abram. E isso é muito poderoso. Eu já vi o efeito que é uma pessoa quando ela libera perdão para alguém. Principalmente quando ela está com essa pessoa há anos sem liberar perdão. Sabe como que eu posso te provar isso quando você não libera perdão? Você está carregando aquela pessoa nas suas costas? Porque vira e mexe, você está pensando naquela pessoa. Vira e mexe, você está pensando em situações com aquela pessoa. Seja até para ficar com raiva dela. Vira e mexe. Vem o sentimento, nossa, se fulano não tivesse feito aquilo. Isso é um indício de que você não liberou perdão 100% para a pessoa. Porque às vezes nós achamos que liberamos perdão também, mas às vezes é da boca para fora. Mas essa manhã eu quero te mostrar um caminho de como liberar o perdão para alguém e quebrar essa maldição na sua vida de falta de perdão. Qual que é o caminho? Cumprir a palavra de Deus. Perdoar. Salmos 32, no versículo 3, Salmo 32, 3, fala assim, ó: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram dentro de mim. Isso é Davi falando. Então ele diz, enquanto eu fiquei calado, enquanto eu não me abri, enquanto eu não pus para fora aquilo que eu estava guardando, eu estava enfermo, eu estava doente. Os meus ossos começaram a se secar dentro de mim. Tem tradução que diz, a King James mesmo diz, e os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Estavam podres dentro de mim. Quando eu não abro a minha boca para liberar um perdão, e até para confessar que eu não consegui liberar alguém, até para confessar um pecado e tal, eu atraio enfermidades para mim. Sabia que tem algumas dores nas articulações das pessoas que elas demandam de uma falta de perdão? Às vezes a pessoa clama muito de dor nas articulações, dores na coluna, dores nas costas. E geralmente é porque ela não conseguiu liberar perdão para alguém, então ela está carregando aquela pessoa literalmente nas costas dela, na alma dela, no coração dela. Nós como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos andar já perdoados, assim, liberando perdão. A pessoa pisou no teu carro, tá perdoado. A pessoa te agrediu, tá perdoado. A pessoa falou mal de você, tá perdoado. Ainda que seja difícil. Porque nós não podemos ter o luxo de ficar carregando feridas por não perdoar alguém. E olha o que Jesus diz. Se você não perdoar os homens, eu também não vou te perdoar. E às vezes nós ficamos clamando perdão para Jesus, perdão para Deus por algumas coisas, por alguns erros nossos. E nós não nos sentimos perdoados. Não é porque ele não perdoou, é porque nós não perdoamos alguém. É porque nós não liberamos perdão. Talvez tenha pessoas aqui nessa manhã, ou alguém que vai assistir depois do devocional, que há muitos anos
carrega uma ferida relacionada a alguma coisa que alguém te fez. Quando eu fico carregando isso por muito tempo, certamente, em alguma área da minha vida eu sou doente. Em alguma área da minha vida eu carrego uma maldição. E se eu não cuidar, e se eu não liberar essa pessoa, os meus filhos vão sentir os efeitos dessa maldição. Sabe qual que é o caminho mais fácil de sair dessa maldição? É liberar o perdão, sem se precisar sentir no seu coração. Você não precisa sentir para liberar perdão. Liberar perdão é uma ação, não é um sentimento. Porque se você for ficar esperando para sentir, para liberar alguém, para liberar perdão para alguém, você vai ficar esperando a sua vida inteirinha e não vai conseguir liberar perdão para a pessoa. Agora, quando eu me posiciono em uma ação, eu digo, eu libero perdão para fulano de tal. Ali, os céus estão me ouvindo, o mundo espiritual está vendo que eu me decidi perdoar ciclano, que eu me decidi perdoar fulano. Isso em todas as áreas, sabe? Não é só por mágoa, por feridas que causarem você, em tudo. Eu vi o meu pastor perdoando dívidas altas, dívidas assim, que eu acho que eu não teria coragem de perdoar, mas eu vi ele perdoando. E isso gerou mais cura para ele do que tudo. Não só para ele, como tem pessoas aqui que já perdoaram grandes coisas, feridas, e hoje rompem em áreas da vida porque conseguiram tomar uma posição, conseguiram ter uma ação de perdoar. Simplesmente isso. Eu perdoo fulano. Eu perdoo ciclano. Ah, eu perdoo os meus pais porque eles fizeram isso, mas eles não tinham o entendimento que eu tenho hoje. Eu perdoo o meu patrão. Ah, eu perdoo o meu irmão. Quantas pessoas ficam anos sem falar com seus irmãos por bobeira, às vezes por discussões tolas, por coisas bobas, não conseguem falar com o próprio irmão, que é sangue do sangue. Fica anos e anos, talvez com os próprios filhos, sabe? E fica carregando esse fardo, carregando esse peso. Mas uma coisa eu te garanto nessa manhã, se você se decidir liberar perdão, e eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que precisam liberar perdão para pessoas que são feridas antigas, são marcas antigas, eu te garanto que se você liberar perdão para essas pessoas, você vai sentir o efeito disso instantaneamente. Você vai sentir Jesus removendo o peso das suas costas, removendo parte. Se você tinha alguma enfermidade nas articulações, você vai ser curado nessa manhã, por uma decisão sua. Eu acredito muito no que eu estou te dizendo. Eu precisei liberar perdão para o meu pai de anos, porque eu não cresci com ele, eu não vivi com ele, ele não foi o pai que eu queria ter, entende? E eu era muito aprisionado nisso. Eu carregava uma orfandade terrível, porque eu não conseguia liberar perdão para o meu pai. Mas no último ano, no último dia do ano passado, Deus me levou na casa do meu pai para me consertar com meu pai. E foi tremendo, foi poderoso. Eu comecei esse ano totalmente diferente, rompendo de outras maneiras, porque eu precisava liberar perdão para o meu pai, por ele não ter sido um pai presente. Sabe, às vezes a gente acha que a falta de perdão é só porque alguém te xingou, por alguém que falou mal de você. Talvez você precisa pedir perdão porque o seu pai não liberar perdão para o seu pai, porque um dia você queria um presente e ele não pôde te dar. Talvez você precisa liberar perdão para sua mãe, talvez você carregue isso, porque um dia você queria ir a algum lugar com a sua mãe não te pôde levar, ou não quis te levar. É isso aí, Mateusão. Quando a gente libera perdão, é instantâneo, o efeito é instantâneo. Você sente o fardo e o peso sendo arrancado de você instantaneamente. Literalmente é uma cura na alma. Literalmente você é arrancado de uma prisão. E assim, você acaba quebrando uma maldição da sua vida.
e quebrando uma provável maldição que se estenderia na vida dos seus filhos. O perdão, muito mais do que uma quebra de maldição, é uma chave que tem que ser usada dia a dia. Todos os dias alguém nos distrata no trabalho. Todos os dias, para quem dirige, alguém, às vezes, te corta no trânsito. E, às vezes, a nossa tendência é ficar bravo com fulano. Olha lá, não sabe dirigir. Não sabe, olha lá, e fica bravo. O perdão é uma chave que precisa ser praticado todos os dias. Todos os dias. Pode notar, todos os dias nós precisamos ou liberar desculpa para alguém, perdão para alguém. Todos os dias. Olha, é tão poderoso esse assunto que eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui e crendo que Deus vai fazer grandes coisas. Sabe, o que eu estou ensinando a gente aqui nessa manhã não é só para nós. Isso aqui são ferramentas que eu estou dando a vocês, que vocês vão usar no dia a dia. A quebra de maldição hereditária, ou como identificar uma maldição hereditária. Isso são ferramentas que depois você vai poder usar para curar pessoas, para libertar pessoas, para tirar pessoas do estado de prisão. E talvez essa do perdão seja a maior chave delas. Talvez ela seja a maior. Talvez daqui a pouco a gente vai terminar o devocional. E talvez você vai fazer uma autoavaliação da sua vida e você vai identificar situações de quando você era criança que você não conseguiu perdoar. E talvez seja isso que falte. Você liberar perdão para essa situação, para que coisas grandes aconteçam na sua vida. Talvez a gente ache que a gente precisa liberar perdão por algo estrondoso, algo que machucou, algo, sabe? Me julgaram, me fizeram isso. Não, talvez seja porque alguém pegou algo pequeno de você, ou talvez seja o seu irmãozinho, quando você era pequeno, que pegou um brinquedo seu e até hoje você carrega essa marca. E talvez você precise liberar perdão. Mas uma coisa eu quero te dizer. Se você fizer isso que eu estou te dizendo, praticar o perdão não por um sentimento, mas por uma ação, a tua vida nunca mais será a mesma. Teu coração nunca mais será o mesmo. Você vai ver que o praticar o perdão é uma das maiores chaves de cura na alma. É uma das maiores chaves de quebra de maldição. E quando você pratica isso, você está cumprindo o que Jesus diz em Mateus 6. Quando você perdoar aos homens, eu perdoarei vocês. Não sou eu que estou falando, gente. É Jesus que falou. Quando você perdoar aos homens, versículo 14. Pois perdoares aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, que você possa fazer uma autoavaliação de si mesmo nessa manhã. E que se você identificar que você precisa liberar perdão para alguém, libere perdão. Diga o nome da pessoa, diga a situação, Senhor, eu libero perdão, porque aquele dia o fulano de tal cortou eu no trânsito, eu quase bati meu carro. Então eu quero liberar perdão para aquilo. Senhor, eu quero liberar perdão porque fulano de tal falou algo de mim que não era verdade e eu fiquei chateado com aquilo, mas Senhor, eu quero liberar perdão para aquela pessoa. É Jesus sendo crucificado e dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha por obrigação fazer essa oração. Jesus poderia ter matado todo mundo ali num estralar de dedos. Não, Jesus decidiu, mesmo sendo crucificado, sendo açoitado, sendo ferido, ele decidiu perdoar. Então, se o Filho de Deus perdoou pessoas, mesmo sendo açoitado, sendo ferido, sendo pregado em um madeiro, quem sou eu para não perdoar alguém? Amém? Eu quero fazer uma oração aqui antes da gente encerrar. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor traga nos nossos corações, na nossa memória,
Se há algumas situações que nós ainda não liberamos perdão, se há momentos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, situações que nós precisamos perdoar, que o Senhor traga a nossa memória nessa manhã, para que possamos ter essa ação de perdoar essas situações, perdoar essas pessoas, para que nós possamos ser livres no nosso corpo físico, na nossa alma, e para que possamos romper em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Graças a Amém. Deus. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira.